Não, hoje eu não estou assim com, com muita sorte, né? Eu estou gravando esse negócio mais uma vez, porque essa porcaria desse programa que eu estou usando aqui resolveu dar pau, caiu e perdi tudo que eu fiz. Mas tudo bem, vai, isso não importa. Vamos tocar no assunto de novo aqui. Outro dia teve uma amiga minha que apareceu aqui no Facebook, é uma pessoa que me conhece há muito tempo, e ela falou assim: você parece o Olavo Carvalho, né? Eu acho que ela falou, é, talvez do ponto de vista da minha forma de expressão. Eu não tenho nada a ver, porra nenhuma a ver com o Olavo Carvalho. O Olavo Carvalho é um cara que estudou muito filosofia, que era uma coisa que eu deveria não gostaria de ter feito e ainda vou fazer, e portanto ele pode falar com base, né? Pode dar argumentação, começo, meio e fim, fechar um pensamento, tal, e eu posso falar de determinados assuntos com base em formas de expressões muito subjetivas, né? E então em determinados momentos eu não posso, vamos dizer, esticar, alongar muito a minha avaliação de determinados temas, porque eu serei facilmente derrotado por pessoas que têm posições contrárias, e aquilo que eu lembro, que eu sinto, que eu vi, que eu percebi, que eu vivi, acaba não tendo valor. Uma dessas coisas é essa porcaria dessa política que rola hoje no Brasil, que é um desastre, né? Isso é um horror, é uma coisa de esgoto, de ratoeira mesmo, de boteco que cospe no chão. Dá até dó, é um negócio horrível. Eu não aguento mais é, discutir e ler o que se fala assim de uma maneira genérica sobre a vida política no Brasil. É horrível. Não, não tem, sabe, não é uma coisa que tem algum proveito, não tem qualidade, digamos assim, né? E como eu não posso falar de uma forma fundamental como faz aí o Olavo, porque ele tem informação suficiente para isso, ele é um acadêmico de filosofia, mesmo que seja, vamos dizer, exagerado na forma de se expressar e até, pô, de repente, de uma via de pensamento eventualmente oposta à minha, ele faz com pé e cabeça, começo, meio e fim. E com esse nível de informação que ele tem, eu não posso falar. Então, eu quero dizer o seguinte: eu quero abortar isso da minha vida, porque tem coisa muito mais interessante para fazer, especialmente com um cara que está com 56 anos de idade hoje, em 2011 no Brasil, né? Eu tenho lembranças melhores da política brasileira dentro do período militar, tá? Vai me desculpar quem discorda disso, mas eu lamento muito, mas é assim. E hoje eu estou assim quase sexagenário, vendo uma discussão rasa na política. Como eu estava falando para um amigo meu agora, eu falei para ele: pô, Edu, nós estamos ferrados, pô. Daqui um tempo a gente vai andar, eu e você, na rua discordando um do outro, porque a gente não pensa igual e ninguém vai entender nada. Porque a gente não vai ter quem discutir, não vai ter quem entenda a gente. O brasileiro hoje, ele copia tudo, ele vota por semelhança, ele vive por semelhança, ele imita as coisas. É um troço, pô, meu Deus do céu, é muito feio, é ruim demais. Ainda já teve período melhor aqui. Reality show aqui no Brasil é um exemplo disso. Você pega um negócio desse e fala: meu Deus do céu, como é que o cara pode encarar um negócio desse, né? E aí me vem um pensamento na cabeça que eu acho assim até meio chato, que é o seguinte: a última vez que o brasileiro ele se mostrou brasileiro em comunidade, quer dizer, olha, uma coisa assim: eu sou brasileiro, eu me identifico assim, eu sou um sujeito característico, distinto na comunidade toda. Sabe quando foi isso? A última vez que aconteceu isso no Brasil, eu vou dar a justificativa para isso. Foi em 1900 e acho que é 94, né, que o Senna faleceu lá em Imola.
Foi a última vez que o brasileiro foi brasileiro. A gente viu em estádio de futebol, em tudo quanto é lugar, gente que vivia, pensava de um jeito diferente, tinha valores diferentes, tudo diferente, vendo tudo com uma qualificação assim, com uma raiz única. Daí para frente, acabou. Né? Eu não estou falando de patriotismo, não é bem isso, não estou falando de questões culturais. De lá para cá, a gente passou a imitar as coisas, porque o brasileiro ele ama de paixão um herói. Né? Ele adora um herói. Por isso que eu tenho o hábito de dizer que o Brasil, nesse período aí do Lula, o Brasil, ele não votou num presidente, ele votou num herói. O Lula é um herói. É isso que o Lula é. Né? E o Lula, infelizmente, eu tenho que admitir o seguinte: o Lula, ele tem algumas coisas nele que são realmente fantásticas mesmo. O Lula, ele conseguiu enxergar a sociedade brasileira do jeito que é. Né? Os militares brasileiros que estão querendo demonizar, culpar, como é que fala? Penalizar o cara, prender isso, aquilo, essas coisas todas. Esses caras, lá no passado, em 1964, eu posso falar para uma grande parte da comunidade votante do Brasil, que são caras mais jovens do que eu, que não viveram como povo nesse período, eu posso falar o seguinte: os militares brasileiros, eles foram mal necessários no país. Infelizmente, isso é a realidade. Né? Pode falar o que diabo quiser do Brasil, mas se alguém não tivesse feito nada naquela época, o Brasil ia desmantelar em sei lá eu quantos pedaços. Alguém tinha que pôr o pano quente nesse negócio. Alguém tinha que colocar as coisas assim de uma maneira, vamos dizer, esfriar o negócio, né? Não deixar a coisa desarvorar completamente. Os militares fizeram esse papel e quem quiser que pesquise, essa posição dos militares era lícita na Constituição naquela época. De colocar ordem no assunto. Por quê? Porque caras como Carlos Marighella, Capitão Carlos Lamarca e tantos outros aí que fizeram parte desses times, aí eles representavam um perigo para o Brasil naquele período lá. Né? Eles queriam subverter a cabeça do brasileiro, fazer a cabeça do cara virar de ponta cabeça mesmo, né? Virar do avesso e tomar o poder na porrada, na bala, no tiro, né? Isso aí, inclusive, foi uma das razões pelas quais eu costumo dizer que os militares brasileiros foram burros, eles foram estúpidos, idiotas, eles nunca tentaram, de alguma forma, aproximar a população deles, serem queridos pela população, tanto que ele chegou no final do período deles, de vigência dos governos militares, eles tiveram que baixar as armas, porque eles não eram aceitos mais, não tinha mais condição, a população não queria mais aquele negócio, porque eles tomaram o poder no tapa, aqui nunca houve revolução no Brasil, porra nenhuma, eles tomaram o poder na base do golpe, e não tentaram fazer a população se sentir simpática com eles. E sustentaram durante um puta tempo que aqui no Brasil existia uma guerra. Aqui no Brasil não teve guerra porcaria nenhuma. Existiu sim uma troca de tiro. Por exemplo, lá naquele episódio do Araguaia, isso, aquilo, você dá tiro de lá, eu vou daqui também. Pô, você atirar em mim, você quer que eu faça o quê? Eu te meto bala pra não morrer, pô. Né? E aquilo ali foi um levante, uma coisa... naquele melhor estilo comunista, nós vamos tomar o poder na bala, né? E os militares estavam nessa cena para resolver isso aí do ponto de vista nacional, Brasil. Essa história que militar é demônio, isso é uma mentira. E eu até poderia colocar o nome, se eu quisesse, de algumas pessoas aqui, porque eu não vou de jeito nenhum fazer isso, para dizer que na verdade a coisa não era assim. Os militares estavam lidando com gente agressiva, tá?
Não vai pensar que isso aí, que a agressividade é uma coisa que nasceu no seio militar. Não, isso é mentira. Tá? Isso é conversa mole é, que tem o intuito de fazer essa juventude de hoje pensar de uma maneira focada, estúpida, tapada. Né? A coisa não é assim. O Brasil, nessa época dos milico, quando eles entraram no poder, tomaram o poder em 64, era um lugar confuso e perigoso. Né? Não era o futuro que se avizinhava, que se esperava do Brasil, não era uma coisa bacana. E eles fizeram efetivamente o papel deles. O grande erro é onde eu falo que eles são burros mesmo, foram burros mesmo, foi querer permanecer no poder pro resto da vida até perder toda a credibilidade. Se no meio do caminho eles tivessem parado e falado, nós resolvemos tudo, nós vamos sair de cena, agora não apronta, porque a gente volta, isso está previsto na Constituição, então não faz bagunça. Leva o negócio na boa, né, em bom nível. Se eles tivessem feito isso, eles teriam a credibilidade da população toda até hoje. Como nunca fizeram isso, perderam a própria credibilidade. A esquerda de hoje no país, que é um bando de cara invejoso, alguns deles uns verdadeiros vagabundos, lá no início da década de 60, esses caras, eles encontraram um espaço aberto para tomar o poder e fazer o que quiser, porque o cara que estava no poder, ele passou por descrédito, que viesse na sequência dele, obviamente, teria uma chance grande de apregoar crédito, né? Esse organismo de esquerda que surgiu na sequência dos militares, que é o que resultou no Brasil de hoje, se vocês forem olhar bem, eles têm procedimentos que eles condenaram no passado. Né? Hoje em dia, a gente não está vivendo num país onde tem uma estrutura política efetivamente democrática, porque se fosse essa estrutura política, esse pensamento político, ação política brasileiros, teriam a intenção de libertar o Brasil de determinados julgos, como foi realmente o militarismo recentemente, para fazer o país ser soberano. E hoje nós estamos numa situação que nós estamos vendo alguns pequenos grupos tentando se tornar soberanos absolutos. Quer dizer, a gente saiu de uma prisão para entrar numa outra. Na verdade, na prática, não resolveu porra nenhuma. Né? E eu estou vendo hoje, quem combate isso, essa ideia chula, burra, besta, de botequim, né, de circo de bairro, eu estou vendo essa gente seguir um caminho errado, né, que é ficar demonizando o cara que quer demonizar um demônio que nunca existiu. Uma bagunça, uma baderna do caramba que não leva ninguém a nada, a nenhum lugar, e que está confundindo todo mundo. Eu me cansei disso, porque eu estou com 56 anos, eu estou quase sexagenário. Eu não quero jogar o resto da minha vida, que resta fora, por causa de um ideal bobo, idiota, que eu sei que não vai chegar a lugar nenhum. O Brasil hoje não é um país mais, não é uma política, não é porra nenhuma. O Brasil é uma economia só, é a única designação que o Brasil tem. Né? A nossa política é uma política podre de ratoeira e de bueiro. Eu estou fora desse negócio hoje e sempre. Tchau e um abraço.